Bom, então nós vamos ver as glândulas anexas ao tubo digestório. Lembrando que quando a gente estudou a boca, a gente já viu as glândulas que lançavam a sua secreção ali, que são as glândulas salivares, a parótida, a submandibular e a sublingual. Eu estou sem áudio? Vocês não estão me ouvindo? Ah. Então tá bom, deixa. A Lilian tá sem áudio. Será que... Ah, que bom então. Então ótimo, resolvi. Então nós vimos na boca a secreção das glândulas salivares, a parótida, a submandibular e a sublingual. E aí, as outras duas glândulas, só únicas que tem, desembocam no duodeno. Eu tenho secreção na boca e eu tenho secreção no duodeno. É óbvio, gente, que quando a gente vê o epitélio de revestimento do tubo digestório, ele é todo secretor. Nem que seja de muco, para melhorar a propulsão, para esse conteúdo escorregar aí nas paredes. Mas eu tenho glândulas menores na boca, eu tenho glândulas menores no intestino delgado e no intestino grosso. E nós vamos ver que as células, os tipos de células na parede do estômago, também secretam hormônios, né? Mas as glândulas que dão para a gente ver a olho nu, secretam saliva na boca e nós vamos ver bile e suco pancreático no duodeno. As duas glândulas últimas que nós vamos ver, ambas lançam sua secreção no duodeno, na porção inicial do intestino delgado. Olha só, nós tínhamos observado que o duodeno, em forma de C, abraçava a cabeça do pâncreas, né? E esse tecido aqui bem peculiar, com aspecto bem peculiar, é o pâncreas, que é a primeira glândula que nós vamos ver. O pâncreas, ele tem uma classificação em uma glândula anfícrina, ou seja, o pâncreas tem uma porção endócrina que não tem relação direta com a digestão, e sendo uma glândula endócrina, uma porção endócrina, ele lança sua secreção na corrente sanguínea, que são a insulina, o glucagon e os seus subtipos, né? O que nos interessa aqui no digestório é a porção exócrina da glândula, a porção do pâncreas que lança sua secreção no meio externo, ou seja, dentro do duodeno, como nós conceituamos na primeira aula, que o tubo digestório era meio externo. Então, a parte exócrina do pâncreas lança sua secreção dentro do duodeno, e que é o suco pancreático. Então, nós vamos ver um duto percorrendo toda a extensão da glândula para desembocar lá no duodeno. Nós vamos ver na fisiologia um desenho que vai arremeter a essa função pancreática aqui. E esse duto é chamado de duto pancreático e ele vai lançar o suco pancreático que é coletado em toda a extensão aqui e vai lançar o suco pancreático, então, lá no duodeno. Nós vamos ver a fisiologia disso depois. Existe, na maioria das pessoas, uma papila única para a desembocadura desse suco pancreático. E a única outra glândula que a gente tem é o fígado. E o fígado é um órgão tão importante que no recém-nascido recém-nascido é pura barriga, né? O menininho deita na cama assim, a barriga vai pro lado.
de tão grande que é. Mas aquilo não é gordura. Aquilo é o fígado dele, que é enorme e que chega até a porção inferior do abdômen. O fígado de um adulto, ele se restringe ao gradil costal. E o fígado do recém-nascido vem até a porção baixa do abdômen. Então a barriga é tão grande para caber o resto das vísceras. Então é um órgão muito importante. Ele desempenha outras funções, nós vamos falar do fígado mais para frente, mais profundamente, mas o fígado ele destrói células sanguíneas que não estão funcionando mais, né? Esse processo é chamado de hemocaterese, em contrapartida à hematopoiese, que é a produção. Pois não, Lucas? Sim, a bile faz parte do sistema digestório e nós estamos começando a falar agora para que esse troço serve, né? É muito interessante porque é uma combinação de secreção de elementos para digestão de gordura, junto com jogar fora alguns resíduos da produção do metabolismo do fígado, né? Então, como eu estava dizendo, o fígado destrói células velhas. Hemácia, por exemplo, que tem tempo de validade, quando ela fica velha, basta o fígado destrói ela e joga fora o restante do que não dá para aproveitar, né? De uma hemácia, a gente pode aproveitar grande parte da célula, porque ela tem uma molécula enorme de proteína no meio, ela tem ferro dentro, isso tudo é reaproveitado. Mas a bilirrubina, ela não é reaproveitada. E aí, ela precisa ser jogada fora. E ela é jogada fora através da bile. A constituição da bile, o nome dela, né, deriva da bilirrubina. E a bile, então, fica armazenada, ela é produzida no fígado e ela fica armazenada nessa bolsinha verde. E aí, ela, então, armazena a bile e que é jogada no duodeno no momento que o alimento passa aqui no duodeno. Então, o que a bile faz, né? Para a gente poder analisar, Lucas, o que pode causar numa pessoa que não tem bile, não tem vesícula mais para armazenar essa bile. A bile é o detergente do nosso corpo. Junto com essas excretas que o fígado está jogando fora, junto com essas excretas, que eu não sei o que é que tá. Deixa eu ver aqui. Tá fazendo barulho. Não descobri. Junto com essas excretas que o fígado está jogando fora, ele joga junto sais biliares, que é o nosso detergente. Igual na cozinha, a gente usa detergente para lavar uma panela engordurada, né? O que o detergente faz ali na bucha, na panela? Ele vai facilitar que a gordura desgrude da superfície da panela para a água poder carregar essa gordura. É a mesma coisa. A bile quebra as partículas de gordura que a gente ingeriu na dieta em partes menores. E aí fica fácil das enzimas que vão digerir a gordura atuarem, né? Então, a bile, eu já respondo sua pergunta, Kevin. A bile, ela então serve para o processo que a gente chama de emulsificar as gorduras. Ela não digere gordura, mas ela quebra a gordura em partículas menores, possibilitando a ação enzimática que é do suco pancreático, inclusive, né? Então, a bile que é armazenada, produzida pelo fígado, ela fica armazenada, guardada na vesícula para o momento de necessidade de digestão, Kevin. Então, a vesícula ela vai armazenar e concentrar a bile. E aí, na hora que passa, que a gente tá gravando sim, obrigada. Na hora que passa o alimento aqui com bastante gordura, nós vamos ver que existe um controle hormonal para isso. A colecistoquinina, que é esse hormônio, faz a vesícula apertar. Tá travando?
A rede está muito sobrecarregada, né? Aqui em casa não, mas eu creio que de um modo geral. A bile, então, é expulsa por movimentos da parede da vesícula e então ela é expulsa e é injetada no duodeno para digestão de gordura. Então, por exemplo, é isso que permite que a gente coma um churrasco bastante engordurado, uma costela de boi, porque eu vou ter quantidade suficiente de detergente para digerir aquela gordura. E aí vem a pergunta do Lucas. O que pode causar a falta da vesícula? Porque a bile, ninguém fica sem ela. Quando a pessoa tem cálculo biliar, a gente tem... ela ajuda não a eliminar, Kevin, ela ajuda a absorver. Porque facilitando a digestão, a gordura pode então ser digerida e entrar para o corpo. Sem bile, todo mundo ia ser magrinho, porque a gordura ia sair nas fezes. Até que é, por exemplo, a ação daquele remédio xenical, não sei se vocês já viram, de emagrecimento. Ela impede a digestão das gorduras e elas saem direto nas fezes, né? Então, uma pessoa que tem cálculo biliar e que precisa retirar cirurgicamente essa bolsinha que armazena a bile, o que acontece? A bile sai do fígado e vai direto para o duodeno constantemente. E a bile vai sendo lançada ali de pouquinho em pouquinho. É a mesma coisa que você querer lavar a cozinha de um almoço de 1000 pessoas, cheio de prato engordurado, com uma gota de detergente. O que acontece com essa pessoa? Ela não vai poder ter gordura na dieta, porque essa gordura não vai ser digerida e ela vai causar uma diarreia muito importante nesse indivíduo. Então, a pergunta aqui, resumindo, ela tem uma função detergente para facilitar a remoção de gordura do fígado? Não. Ela remove a gordura do alimento que a gente ingeriu. Ela digere, ela diminui as partículas, o tamanho da partícula, facilitando as enzimas atuarem e essa gordura poder entrar no corpo através do intestino delgado. Essa gordura que tem no fígado e que foi armazenada no fígado, ela precisa ser tirada por um metabolismo geral fisiológico, que por exemplo, uma pessoa que tem uma dieta hipocalórica e que começa a praticar exercício físico. Aí aquela gordura do fígado vai ser usada, vai ser removida, tá? Desculpa. Essa é uma vista do fígado na posição anatômica. A gente tem essa face aqui, que é chamada diafragmática, porque está encostada no músculo diafragma, e a face inferior aqui, que nós não estamos vendo, voltada para as vísceras, é chamada de face visceral. Que a gente vê assim, ó. Essa é a face visceral. Olhando a face visceral é que a gente pode estudar o fígado. Eu consigo ver. O figarido, Agora. Isso. Eu consigo ver, então, a vesícula biliar. Eu consigo ver a veia cava inferior. Eu consigo ver a região de entrada, a porta do fígado, que é chamada de hilo do fígado. E eu consigo ver uma estrutura importante, que é o ligamento redondo do fígado. É uma estrutura bastante ativa na circulação fetal, na circulação do feto dentro da barriga da mãe. Isso aqui é uma veia que depois que o indivíduo nasce, ela para de ter função e aí ela oblitera e passa a ser chamada de ligamento redondo do fígado. Por que eu estou mostrando essas 4 coisas para vocês? Porque elas serão referência, eu já volto aqui, elas serão referência para a gente dividir o fígado em 4 partes, em 4 lobos. Vocês já ouviram falar que o fígado regenera? Se eu tirar um desses lobos, este ou este, se eu tirar o fígado, esse pedaço inteiro, esse lobo, ele cresce de novo, inclusive com a mesma forma que a gente observa aqui no fígado original.
né? Então, por isso que eu mostrei aquelas 4 estruturas para vocês, porque elas servem de referência. A veia cava inferior, o hilo, a vesícula biliar e o ligamento redondo, tá? Eu estava falando então do ligamento redondo na circulação fetal e eu coloquei uma imagem aqui para vocês poderem ver isso, isso é bem interessante. Não quero que vocês decorem isso, isso é só uma ilustração, um fato curioso. Vejam, tá aqui a placenta, portanto, é o lugar que o menino está preso no útero da mãe dele, o cordão umbilical dessa criança e o umbigo do neném. Então, aqui dentro tudo é o neném, ó, é um esquema da circulação dentro do neném. Então, o sangue que entra no menino pelo umbigo dele, através da veia umbilical, que está trazendo sangue da mãe dele para nutrir ele, entrou no umbigo do menino, olha para onde que ele vai? Pro fígado, primeiro, direto. E aí esse fígado faz a triagem desse sangue e esse sangue então cai na circulação geral. Bom, óbvio que quando esse menino nascer e esse cordão for cortado, essa veia aqui perde o sentido, ela não vai funcionar mais. Então ela oblitera, ela murcha, gruda aqui, e aí vira o ligamento redondo do fígado, tá? Era o resquício da veia umbilical na circulação fetal. Então, na face visceral identificada essas 4 estruturas, a gente consegue dividir o fígado em lobos. Eu tenho esse lobo grandão, que é o lobo direito, no lado oposto, o lobo esquerdo, o lobo quadradinho chama quadrado, ele é vizinho, vejam, da vesícula biliar e do ligamento redondo do fígado. E esse lobo aqui atrás, com forma de cauda de castor, de rabo de castor, já voltou ao normal, gente? Vamos esperar um pouquinho. Eu acho que são as internets pontuais. Marlon, o seu voltou? Uhum. Parou o vídeo ou o som, Marlon? Hum. Então, Marlon,
Deixa eu ver aqui se ele conseguiu voltar. Eu não tô vendo ele aqui ainda, né, gente? Marlon. Entrou. Marlon, você tá me ouvindo? Marlon, agora você tá ouvindo? Ótimo. Então tá, então vamos. Então, os 4 lobos do fígado, eles têm independência vascular e de inervação, por isso que a gente pode, por exemplo, num tumor, eu tiro um pedaço desse órgão e ele cresce novamente, eu posso tirar o lobo inteiro, né? Então, o lobo direito, o lobo esquerdo, o lobo quadrado e o lobo caudado, com forma de rabo de castor, tá? Então, olha só, nessa vista anterior do órgão, eu vejo o fundo da vesícula biliar, eu vejo o lobo direito e o esquerdo bem nitidamente, né? E numa vista posterior, eu vejo o lobo caudado. Bom, nós precisamos de analisar esse conjunto de estruturas aqui do hilo do fígado. Igual a gente viu no rim, que eu tinha um hilo com um pedículo renal, eu tenho aqui um hilo com um pedículo hepático. Igualzinho. Do mesmo jeito que no rim eu tinha um lugar por onde um tanto de coisas passava, a mesma coisa nós temos aqui. E assim, a história não muda. No rim eu tinha uma artéria, uma veia e um tubo para passagem de urina. No fígado eu tenho uma artéria, uma veia e os tubos para passagem de bile, né? Só que eu tenho uma particularidade aqui em relação à artéria e à veia, que é muito curioso, diferente e que nós precisamos entender. Os 3 cursos que nós temos aqui, a biomedicina, a enfermagem e a farmácia, precisam saber dessas implicações, dessa diferença na circulação do sangue aqui. Bom, então, eu mostrei ali para vocês os dutos milíferos, né? Verdinhos aqui. Nós não vamos especificar a nomenclatura deles, não precisa. Eu tenho aqui a veia porta e eu tenho aqui a artéria hepática. Então, a artéria hepática, vermelhinha, a veia porta, a azul, né? Isso aqui é a cava inferior, ela só passa aqui, ela não entra diretamente, não sai diretamente do fígado. E os dutos bilíferos coloridos de verde aqui. Olha só o que nós vamos analisar. A veia porta, ela está trazendo sangue dos órgãos abdominais todos para o fígado. Ela é uma veia que o sangue está entrando no órgão. Então, olha só nesse desenho. É uma exceção ao tipo de circulação, porque aqui nós temos, olhem, intestino grosso, intestino delgado, pâncreas, estômago, baço, esôfago, todos eles sendo drenados. A circulação é assim, da periferia para o fígado, da periferia para o fígado, tá? Do estômago para o fígado, do baço para o fígado, intestino grosso, fígado. Então essa veia porta está levando sangue
para o fígado trabalhar. É uma função assim bem diferente, porque esse sangue que está entrando aqui no fígado não tem nada a ver com o seu suprimento nutricional, com a sua vascularização. Ele é um acesso para o sangue poder ser separado e ser metabolizado pelos hepatócitos, pelas células do fígado, tá? E aí eu tenho esse esquema, vejam. A veia porta, a setinha azul, o sangue está entrando. E na artéria hepática também o sangue está entrando. Então eu tenho 2 vasos sanguíneos entrando no órgão. Nenhum deles está saindo. Porque a veia cava recebe a drenagem do órgão. Veja, essas veinhas aqui, as veias hepáticas, trazem para a veia cava toda a drenagem. Então o sangue entra por aqui, nesses 2 vasos, e sai por aqui na veia cava, tá? Então é uma exceção. Enquanto a gente tem todos os órgãos, uma artéria entra, uma veia sai, o fígado não. Uma artéria e uma veia entram no órgão, é bem diferente assim do padrão. E os dutos bilíferos são os únicos tubos que estão saindo, porque a bile é produzida no órgão e a bile sai por esses tubos aqui. Então, nessa representação, olha, as setas mostram os tubos verdes estão saindo do órgão, tá? O azul e o vermelho estão entrando. Então, o sangue entra no órgão, o sangue arterial supre as células do órgão, o sangue que está na veia porta vai ser trabalhado pelo órgão e depois todo o sangue é drenado lá, ó, lá atrás da veia cava. Aqui, mostrando a bile sendo lançada no duodeno. Então, a bile é formada no fígado, ela é armazenada na vesícula e quando há digestão, essa vesícula contrai as paredes e joga essa secreção aqui para o duodeno. Tem esfíncteres, Lucas, controlando a saída desse a saída da bile para o duodeno, né? E a última coisa que nós vamos ver é o peritônio. E o peritônio ele é muito especial por várias razões. Primeiro, porque ele é uma membrana muito extensa e muito vascularizada. E ele não reveste todas as estruturas do abdômen. Ele é uma membrana bem fininha, né? Que a gente chama de serosa. E olha só onde está aqui em vermelho é onde tem peritônio. Eu não tenho peritônio visceral, por exemplo, na frente do pâncreas, eu não tenho nos rins. Então, eu tenho, a maioria dos órgãos, sim, é revestida pelo peritônio, mas eu não encontro isso como regra. Eu tenho, então, essa membrana revestindo as paredes todas, né? O próprio diafragma embaixo, a barriga, assim, por dentro, e eu tenho a superfície de cada órgão revestida pelo peritônio, tá? Algumas vezes esse peritônio faz prega. Olha só a superfície. Deixa eu ver uma pergunta aqui, gente. As vísceras são mantidas no abdômen não pelo peritônio, mas pela musculatura do abdômen, da parede abdominal aqui na frente. A única coisa que o peritônio faz em termos de fixação é isso aqui, ó. Eu tenho pregas de peritônio prendendo as alças intestinais lá na parede posterior, por exemplo, tá? Então, ao contrário, o peritônio, por ser muito brilhante, muito úmido, ele favorece o deslizamento das vísceras entre si, sabe? Então, por exemplo, na hora que o intestino delgado mexe, faz peristaltismo, ele escorrega, estando vizinho, né, de outras estruturas, os órgãos podem se deslocar, tá?
Então, eu tenho pregas, eu posso ver aqui nesse fígado, aqui tá brilhante, ó. Isso aqui é porque ele tá revestido de peritônio. E eu tenho pregas que formam ligamentos, né? Lucas, desculpa, mas no caso do fígado, esse ligamento falciforme prende esse órgão mesmo aqui em cima, já que ele é um órgão grande, para ele não ficar batendo, né? No caso do fígado, o peritônio tem sim um papel de fixação, tá? E eu tenho pregas chamadas de aumento, que ligam órgãos vizinhos, né? O aumento maior, que é esse avental grande aqui, é um grande acumulador de gordura visceral, né? Então, o aumento maior ele pode ser mais ou menos gordinho, dependendo do indivíduo. Vocês podem ver nesse desenho aqui que está cheio de gordura em cima dessa prega de peritônio. E o mesentério, que é aquela parte que prende as alças intestinais na parede posterior. Isso tudo é de peritônio, mesentério, os omentos e o ligamento. Ok? O último conceito que nós vamos ver é que existem alguns órgãos que estão fora da cavidade peritoneal, como é essa figura que nós estamos vendo. O peritônio parietal aqui está prendendo essas estruturas na parede posterior. E elas são, então, revestidas somente por peritônio parietal. Então, elas não têm revestimento completo, elas são atípicas, que são os rins, o pâncreas, o duodeno, olha, o colo ascendente, que não está aqui, mas a gente vê a posição, o colo descendente, o baço, tá? E a última coisa que eu quero mostrar para vocês é deixa eu desligar o microfone aqui. É que todos esses órgãos abdominais que a gente estudou são supridos pela artéria aorta abdominal, tá? Então a gente tem esses ramos aqui, ó, todos são das estruturas para os órgãos abdominais. Então, por exemplo, uma artéria que vai para o fígado, para o duodeno, para o estômago, para o baço, para o estômago também, para o intestino delgado, para os rins, para o intestino delgado também. Para o coração, não. Aqui a gente já tem essa parte aqui, só está no abdômen. Esse limitezinho aqui é quando a aorta atravessa o diafragma. Então, ela está vindo do coração e suprindo esses órgãos. O baço, o estômago, o fígado, o duodeno, o pâncreas, tá? Os intestinos delgado e grosso. Olha só que beleza. Da artéria aorta, além de sair as artérias renais que a gente viu, ó, tá aqui atrás da cava, e aqui dá pra gente ver o rim esquerdo, eu tenho lá o suprimento pro baço, suprimento pro estômago, pro fígado. Olha que beleza, para as alças intestinais, pro intestino grosso, né? Olha lá, suprimento todinho, vascularização para os órgãos que a gente estudou. Esse slide aqui tá sobrando. Gente, alguém tem alguma pergunta? Nós vamos combinar o seguinte, então. Para a gente poder estudar a fisiologia do órgão, já são 7 para as 9. Para a gente poder estudar a fisiologia do órgão, do sistema digestório, tem menos de 1 minuto, a sessão vai ser interrompida. Eu preciso que vocês estudem esse assunto. Vejam o vídeo que eu coloquei no canal de digestório e eu vou também editar esse vídeo para pôr lá no canal também, junto com o outro para vocês verem. Eu dou notícia pelo grupo do WhatsApp e qualquer coisa vocês me chamam. Tá? Nós já estamos na unidade 2, sim. Na seção 1 da unidade 2. Ok? Eu que agradeço. Vai ser interrompida agora. Eu queria falar um pouco com vocês, mas eu falo no grupo, os líderes passam para vocês, tá?
Muito obrigada. Não vai ter, a atividade que tem é só a que está lá no AVA mesmo. Nós não vamos ter nada extra em relação a hoje, não. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês.